sentar. Vou CBD agora com o pastor Pierre. Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça do nosso Deus. Vamos continuar estudando, ou recordando, a lição sobre a Páscoa. Hoje nós vamos ver as aplicações para nós, igreja. Temos lições bastante importantes, mas antes disso vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, pela Tua graça ter nos atraído ao Senhor, nos convencido do nosso pecado, da condenação merecida, ó Pai querido, e juntamente com isso a necessidade que nós temos de um Salvador, que é o Senhor Jesus. Esse é o maior bem que nós temos, o maior bem que nós podemos receber do Senhor, ó Pai querido, e somos gratos por isso. Obrigado, ó Pai, porque além dessa bênção, o Senhor tem cuidado de nós diariamente. Tem suprido as nossas necessidades, ó Pai, e tem controlado também as adversidades, fazendo com que essas adversidades façam com que olhemos para o Senhor, ó Pai, aprendamos a depender do Senhor e também ter o nosso caráter moldado por elas. Ajuda-nos, ó Pai querido, a perseverarmos enquanto aguardamos o cumprimento da Tua promessa, de voltar a esse mundo, ó Pai querido, condenar aqueles que estão Te rejeitando e reinar sobre toda a humanidade. Enquanto aguardamos, mais uma vez clamamos que o Senhor nos preserve na fé, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Então, nós vimos a semana passada que Deus enviou a praga, resultou na morte de todos os primogênitos, tanto de seres humanos como de animais, daqueles que não tinham confiado na solução que é o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta. A libertação do povo de Israel dessa terrível e sofrível escravidão egípcia é uma figura do sacrifício de Jesus em favor da sua igreja, nos libertando da terrível e sofrível escravidão do pecado. Essa é a lição que se aplica a nós. Todos nós éramos escravos do pecado. Às vezes essa escravidão para nós não nos chocava tanto quanto chocava a escravidão física que o povo de Israel sofreu, mas a escravidão do pecado é muito pior do que aquela escravidão, e é por isso que Jesus teve que pagar o preço, sendo o Cordeiro, e o seu sangue é o que nos liberta dessa punição. Então eu quero fazer algumas aplicações importantes. A libertação da escravidão egípcia inaugurava para Israel o nascimento como nação, como povo. Então ali Israel ia começar uma vida nova, de escravos a um povo livre. É uma vida bem diferente, bem melhor, e é uma nova vida. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as nações, acaba de oficializar o nascimento da nação de Israel, uma nação independente de qualquer outra nação, mas lembre-se, totalmente dependente de Deus, para ser liderada por Deus através das leis de Deus, isso é, através da Constituição que Deus passou para Israel. E isso iria garantir para Israel tanto a sua
permanência em ser uma nação livre, como também uma nação com a melhor qualidade de vida de todas as nações daquela época. Isso é que garantia a lei de Deus para a nação de Israel, caso obedecesse. O nascimento oficial de Israel como nação prefigura o nascimento da igreja, o dia da nossa salvação, quando pela fé nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, começa o quê para nós? Também uma nova vida livre do pecado, pelo menos deveria ser assim, não é? Porque nós recebemos o Espírito Santo, que nos capacita agora a lutar contra o pecado e vencer o pecado. Então, temos esse texto bíblico, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e a nova vida teve início. O céu está garantido, lá é uma qualidade de vida perfeita, graças ao sacrifício do Senhor Jesus, mas a nossa vida terrena aqui e a nossa qualidade de vida terrena aqui depende do nosso relacionamento com Deus, então depende da nossa também obediência às Escrituras, assim como a nação de Israel. A palavra de Deus diz que Deus nos libertou da escravidão do pecado, assim como livrou Israel da escravidão física. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, a nação de Israel ela ficou livre da escravidão egípcia, da escravidão cujo líder era o faraó, um líder perverso que não se preocupava com o bem-estar do povo de Israel, mas Israel agora não estaria livre de ser servo. Israel continuaria sendo servos agora, mas servos de Deus, do ser mais amoroso, mais bondoso, do ser que realmente se preocupa com o ser humano. Nós também éramos servos do pecado, mas agora nós não estamos livres para fazer aquilo que nós queremos. Nós temos agora a grande liberdade de poder seguir a lei de Deus. E ao seguir a lei do nosso Deus, nós temos qualidade de vida aqui e prova que nós somos salvos de verdade. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Agora, qual deve ser o resultado da nossa vida, o nosso estilo de vida? Tende o vosso fruto para a santificação, o processo que nós estamos passando aqui, e no fim de tudo o quê? A vida eterna. Então existe um paralelo. Por isso que nós precisamos conhecer bem a performance da nação de Israel, para que nós possamos deixar de imitar as coisas erradas que Israel fez e passamos a fazer a coisa que Deus agrada. Infelizmente, há uma profecia contra a igreja, mostrando que a igreja vai fazer exatamente o que Israel fez, mas Deus sempre vai preservar um grupo da igreja para ser fiel, e nós queremos fazer parte desse grupo. Assim como fez com Israel através de Jesus, Deus se torna o nosso Deus e nós seus adoradores. Deus nos torna seus filhos. Quem era o nosso Deus antes de conhecermos Jesus como Senhor e Salvador? Tem coragem ainda de falar? A palavra de Deus diz que nós éramos filhos do diabo. É difícil, né, de aceitar isso, mas é uma realidade, ok? E quando fomos transformados, Deus passou a ser o nosso Deus. Então, Êxodo capítulo 6 mostra esse paralelo com Gálatas. Tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito.
Gálatas capítulo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque somos seus filhos, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então nós somos adotados. Então não é uma verdade que todo ser humano nasce como filho de Deus, é uma mentira inventada pelo inimigo, mas todo ser humano pode se tornar filho de Deus. Mas para isso precisa reconhecer o seu estado de miserabilidade, de pecador, alguém que é contra Deus, reconhecer que isso é pecado e reconhecer que o perdão só vem através do sacrifício de Jesus. E acontecendo isso, agora Deus se torna o nosso Deus de verdade, Ele é que vai dizer para nós o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. E isso é o papel também de um pai em relação aos filhos, dizendo para os filhos o que é bom e o que é ruim, o que pode e o que não pode. Não é? Então existe esse paralelo. Assim como fez com Israel, Deus nos libertou para vivermos uma vida nova, que deve ser vivida conforme as instruções de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus não nos libertou do pecado para que a gente possa agora pecar à vontade, como se não existisse lei. Entende? Romanos deixa isso bem claro, não é? Não, Deus nos libertou do pecado, porque o pecado é quebrar a lei de Deus, e quebrar a lei de Deus sempre traz prejuízos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas a prova de que Deus nos ama é nos capacitar a entender a Bíblia, é nos dar o seu mandamento, e a prova que nós amamos a Deus de verdade é seguir esses mandamentos. Tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. E se vocês têm curiosidade, em casa, estudem 2 Coríntios capítulo 7, o contexto desse texto, ok? É um texto para a gente não se misturar com pessoas não cristãs, porque essa mistura faz com que nós afrouxemos na nossa devoção ao nosso Deus. E aí, Deus também vai precisar, agir de maneira um pouco mais dura para conosco. Mas pensem sobre isso. Irmãos, é muito importante que a gente entenda os critérios de como o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa. Por que Deus deu todos aqueles detalhes que nós estudamos a semana passada? O dia certo que ia separar o cordeiro, examinar o cordeiro porque não podia ter defeito, o dia certo de sacrificar o cordeiro, como é que vai usar o sangue do cordeiro, como é que deveria ser comido, e os outros elementos da Páscoa. Por que tudo isso? Por que a questão do pão sem fermento? Por que a questão das ervas amargas? Enquanto eles estavam conversando sobre Deus. Por quê? Porque todos esses detalhes ensinam como o nosso relacionamento com Deus e como a nossa adoração deve ser prestada conforme os critérios de Deus. Não conforme aquilo que eu posso escolher, não conforme aquilo que eu acho, mas tem que ser exatamente conforme os critérios de Deus e não as nossas preferências. É por isso que tem aqueles detalhes na celebração da Páscoa. Um exemplo de como nós devemos seguir as instruções de Deus ao pé da letra, porque seguir as instruções ao pé da letra agrada a Deus
e garante para nós também qualidade de vida. Aquilo que agrada a Deus é o certo, e o que desagrada a Deus é pecado. O pecado sempre vai fazer ou trazer males para a própria pessoa e para a sociedade e, consequentemente, no seu relacionamento para com Deus. O meu pecado não causa nenhum mal para Deus. Deus é inatingível, entende? Quebra o meu relacionamento com Ele, vai trazer mal sobre mim e sobre as pessoas que estão próximas de mim, porque serão influenciadas pelo meu mal ou pelo meu pecado. Assim como Israel, a partir da libertação, está rumando a terra prometida, nós também recebemos a garantia de que viveremos num novo lugar por toda a eternidade. A caminhada de Israel, pelo deserto e depois tomando conta da terra e dentro daquela terra, ilustra muitas coisas importantes para nós. E nós temos uma promessa, de um lugar e de uma vida infinitamente superior a essa que nós temos aqui. É interessante, A gente não quer sair daqui, parece. Não é verdade? Mas eu imagino que nós cristãos, nós não queremos passar pela experiência da morte. Tá bom? Eu também não quero passar por essa experiência, porque a Bíblia chama essa experiência do nosso último inimigo, ok? Mas é muito importante que nós entendamos que o melhor dia que você pode ter aqui neste mundo não chega ao chinelo do que é os dias na eternidade, não é? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22, de 3 a 5, nunca mais haverá qualquer maldição, nenhum tipo de enfermidade. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Paulo diz que nós não podemos imaginar o que nos aguarda. Em Apocalipse nós temos algumas ilustrações, ruas de ouro e assim por diante, mostrando a qualidade de vida, e lá não vai precisar reformar a casa, lá não tem trabalho árduo no sentido de você se matar para fazer. Na verdade, tudo lá será revertido, ou tudo que nós fizermos vai produzir em nós prazer. Entende? Então, promessas, uma vida muito melhor do que aqui. E para o povo de Israel, ser liberto daquela escravidão, vislumbrando essa terra, ok? Os animavam. Assim como o sangue do Cordeiro salvou os primogênitos da praga mortal, lá no Egito, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, fomos salvos do tormento eterno. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando nós estudamos sobre a morte do Cordeiro Pascal e
o sangue passado nos umbrais da porta, ok? Depois que eles fizeram isso, o que iria acontecer com quem estivesse dentro da casa? Proteção. Nada que eles fizessem dentro daquela casa iria anular aquela promessa. Garantido. Porque estavam confiando no sangue de Jesus. Irmãos, não há nada que nós façamos que faça com que a gente perca a nossa salvação. Você vai perder qualidade de vida aqui, sim. Vai perder galardão lá no céu. Mas perder a eternidade ao lado de Jesus, quem confia nesse sacrifício de verdade, é salvo para sempre, graças ao sangue de Jesus, e não a alguma obra que nós possamos fazer. E nós sabemos que vivemos num mundo em que muitas religiões ensinam a respeito disso. Jesus sofreu na cruz e o seu sofrimento é suficiente para garantir a salvação de todo aquele que crê nesse sacrifício. E quem crê, prova a sua crença se arrependendo do pecado e lutando contra o pecado. Assim como é exigido por parte do povo israelita fé na afirmação que o sangue do Cordeiro livraria os primogênitos do anjo da morte, é exigido fé em Cristo para ser liberto da condenação eterna pelos pecados cometidos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Uma certeza absoluta, que eu sei que todos aqui conhecem essa verdade e vivem nessa verdade. A partir de agora, quero falar de algo extremamente importante e que, quando a gente pensa um pouco mais, pode ser até chocante, não é? Uma aplicação extremamente importante na celebração da Páscoa judaica e o dia a dia da igreja aqui. Essa semelhança está na importância da separação do pecado. Muito interessante, né? Ilustrado lá no Antigo Testamento e também no Novo, na questão de eliminar o fermento. Durante 7 dias da celebração da Páscoa, o judeu não podia ter nada que fermentasse dentro da sua casa. Nada, não somente o pão, não somente a massa. Qualquer coisa que pudesse promover fermentação era proibido, eles tinham que tirar da casa. 7 dias comereis pães asmos, logo o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa seria eliminada de Israel. Uau! Interessante, não é? Nós sabemos que no Antigo Testamento, depois que Israel foi formada como nação, na qual Deus escreveu a lei e entregou a lei, lá havia alguns pecados que eram penalizados com a morte. Essa penalização de morte é uma prova do amor de Deus pela justiça e o ódio de Deus pelo pecado. É uma prova do amor de Deus para com aquela nação, porque se não fosse aplicada esse tipo de penalidade em relação a alguns pecados, a qualidade de vida da nação ia ser extremamente inferior. E, ao mesmo tempo, Deus precisava mostrar tanto a sua santidade, como também a sua misericórdia, mas a seriedade com que o pecado deve ser tratado.
E essa seriedade, talvez por causa da salvação pela graça, faça com que a gente não trate o pecado como Deus quer que nós tratemos o pecado. E, no Antigo Testamento, não seguir esse simples ritual tinha que ser penalizado com a morte, mostrando que nós não podemos brincar com a santidade de Deus. Pense nisso. O simples fato de comer algo que você podia comer nos outros dias do ano. Você podia comer durante os outros 353 dias, né, do calendário deles, mas por 7 dias não. Imagine isso, né? Outra coisa importante, irmãos, essa aqui, ó, é a primeira ordem que Deus dá para Israel como povo. Ainda não tinha sido escritos os 10 mandamentos. Essa ordem foi dada eles sendo escravos lá no Egito, para eles não esquecerem. O primeiro mandamento tem a ver com essa celebração e tudo aquilo que essa celebração representa, que é passar a ser povo de Deus e Deus ser o Deus deles. A lei só é dada depois, lá em Êxodo capítulo 20, depois que eles andam por um tempo no deserto. As ordens de Deus, como celebrar a Páscoa, ensinam um princípio bíblico importantíssimo para todos nós. Deixar de seguir ao pé da letra alguma instrução dada por Deus deve ser considerado e tratado como pecado. E qualquer pecado como um ato gravíssimo. Eu, Pierre, pastor, há décadas, salvo também há décadas, entende? Eu não trato todos os pecados com a mesma gravidade. Talvez você trate. E se trata, continua, mas eu não trato. Quando eu estava lá, preparando esse estudo, que era revisão, mas para mim não é revisão. Entende? Deus começou a mostrar, Pierre, você não trata todos os pecados com a mesma gravidade. Eu digo, é verdade, Deus, me ajuda, mas vamos continuar lutando todo pecado com a mesma gravidade. Irmãos, no contexto judaico, não importa se a pessoa esqueceu, não importa se ela não sabia da lei, não importa se ela interpretou errado, vai morrer. Isso é muito sério, porque nós vivemos numa época de banalização em relação às Escrituras. As igrejas, não todas, mas a grande maioria da igreja, nós já sabemos, né? Estão vivendo no dia a dia como se fossem não cristãos. Pecados que o mundo pratica, pessoas que se dizem cristãs praticam e não lutam contra. Deus deu a ordem, irmãos, e Deus diz agora, a ordem está dada, Deus está dizendo, vocês agora têm a responsabilidade de entender a ordem e de aplicar a ordem. Entende? É isso que vai acontecer. Tem que morrer. A lei foi dada e Deus responsabiliza o ser humano tanto para conhecer como na questão de praticar. É por isso, irmãos, que nós temos a palavra de Deus. Agora está no celular também, mas para mostrar a Bíblia ainda é melhor, né? Esse monte de instrução de Deus, entende? Na qual Deus deixou registrado, na linguagem humana que Ele criou, na gramática que Ele criou, entende? E as ordens de Deus, elas são claras. Só quem não quer obedecer, que quer seguir o próprio coração, que começa a deturpar. Isso é muito importante. A pena de morte, não é? É algo que revela a severidade de Deus em relação ao pecado que o ofende. E não tem pecado que ofende a Deus mais do que um outro pecado. E essa é a questão, né, importante aqui para nós, para mim, né, que eu estava lá no escritório, né, estudando e pensando na minha vida, e triste comigo em algumas áreas,
E eu estou transmitindo para vocês. Talvez essa mensagem é só para mim. Então, se é só para mim, tá bom. Mas foi o que Deus deu para trazer para vocês. Irmãos, veja a unidade das Escrituras. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, o escritor são seres humanos, mas o autor é Deus. O Espírito Santo agora inspira Paulo para fazer uma aplicação para a igreja usando a Páscoa judaica. Mandou a gente voltar para o Antigo Testamento. Entende? Por isso que esse negócio de Antigo e Novo Testamento me incomoda muito, né? É a Bíblia, ok? Aquilo que deve ser seguido no Novo Testamento é claro, e a Bíblia diz, a única coisa que nós não seguimos no Antigo Testamento em relação às leis lá são as questões cerimoniais que Cristo cumpriu. Mas os 10 mandamentos, eles são os 10 mandamentos para nós também. Não é? Irmãos, como pecado, devemos nos livrar do fermento. Isso é do pecado, porque Paulo faz essa comparação, ele usa esse argumento, não é? 1 Coríntios, capítulo 5, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento. Como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele está fazendo uma ponte com o que aconteceu no Antigo Testamento. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Irmãos, nós recebemos, esse texto começa com algo, uma frase, né? Uma afirmação extremamente importante, ok? Uma luta que todos nós temos. O pecado mais perigoso do ser humano é ele mesmo, o orgulho. Quando falamos de orgulho, nós falamos de nós. Quando você ouve a palavra orgulho, está falando do eu. Não é? Veja bem essa afirmação, como começa esse ensino. Né? O orgulho de vocês não é bom. E aí lá no versículo 7, ele dá várias explicações. Livrem-se do fermento velho. Essa afirmação explica o motivo de Deus estar usando Paulo para escrever essa carta para a igreja de Corinto, que é uma carta para nós também. Está na Bíblia? É uma carta para a Igreja Batista Nova Aliança, em Campinas, né? Para o ano agora que nós estamos, para o dia de hoje. Né? Deus afirma que os membros da igreja de Corinto são muito orgulhosos. Que aquela igreja como um todo é uma igreja orgulhosa. Mas Paulo fala que é uma igreja, chama de irmãos. Entende? Então nós corremos o risco, individualmente e coletivamente. Os membros da igreja estão sendo repreendidos nesse contexto, por não tratar uma pessoa que resolveu, cuidado com o que eu estou dizendo, celebrar a Páscoa do Antigo Testamento com fermento. É isso que está acontecendo. Essa é a comparação. Entende? No contexto da igreja, uma pessoa que estava pecando, não seguindo ensino bíblico, não seguindo um ensino que eles já haviam aprendido através do próprio apóstolo Paulo. Paulo já havia ensinado a respeito daquela situação e eles ignoraram. Orgulho ou jactância, depende aí, né, da tradução, significa uma pessoa que se orgulha de si mesmo, uma pessoa que se elogia, né? Ela se arrega, ela se agarra na sua forma de pensar, na sua forma de agir, e nem percebe, às vezes, que está agindo diferente do que Deus ordena. E essa igreja estava fazendo isso sem perceber.
claramente por algum motivo. Talvez, né, o pecado cegou eles. Tratar o pecador que não luta contra o pecado, exatamente como Deus ordena na sua palavra, revela que essa pessoa se considera mais sábia, justa e amorosa do que Deus. Isso é orgulho. E para mascarar seu orgulho, interpreta a Bíblia conforme o seu orgulho, conforme a sua própria sabedoria. A igreja de Corinto estava fazendo isso. Entende? E aquela pessoa estava convivendo lá de maneira normal, e a igreja estava lá, não, isso aqui nós estamos praticando o amor. Entende? Quer dizer, o amor do ponto de vista humano, não o amor do ponto de vista de Deus. Entende? Então, irmãos, precisamos prestar atenção. Eu, irmãos, tenho que lutar com o meu orgulho o tempo todo. Ele está aqui. Deus está destruindo, entende? Mas ainda estou vivo e ainda estou num corpo de pecado, significa que eu tenho que toda hora ficar lidando com orgulho. Algumas vezes, minha esposa, meus filhos chamam a minha atenção. E rapidinho eu reconheço. Outras vezes não. Entende? E às vezes demora um tempo. Quando eles estão certos, ainda demora um tempo. O que revela isso? Entende? Então, eu tenho que olhar para mim como uma pessoa que ainda tem muito orgulho, para que eu possa reconhecer esse mal e trabalhar nele. E você é a mesma coisa que eu. Por isso que ele começa assim, o orgulho de vocês não é bom. Para nos conscientizar o tamanho do orgulho em não tratar o pecador não arrependido como Deus ordena. E veja bem, e não tratar o nosso pecado como Deus ordena. Ok? Ele faz uma pergunta que qualquer ser humano com o mínimo de percepção responderia com um sim. Talvez uma criança já com 5, 6 anos de idade, vendo a mamãe, né, lá na cozinha, também responderia com sim. Não precisa ser muito inteligente, né, para ter já observado que um pouquinho de fermento toma conta de uma massa toda. Não precisa de estudar química para isso. A própria observação já dá para notar, né? Entende? Ele faz essa pergunta. O orgulho de vocês não é bom. E Paulo vem com uma pergunta, uma pergunta boba para revelar o tamanho do orgulho deles. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Pergunta retórica. Não é? Talvez eu precise saber de química para saber como funciona. Mas para olhar para a massa, né, um pedacinho assim, põe fermento e depois de um pouco de tempo ela fica assim. Qualquer pessoa que enxerga, bom, isso aqui é verdade. Não é? O verbo aqui, irmãos, usado, né, vocês não sabem, é para descrever um simples conhecimento adquirido pela observação. Não precisa ser teólogo, não precisa nem interpretar, né, gramaticalmente, é uma mera observação. Um não cristão sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele usa essa ilustração para ensinar, ok, o perigo do pecado não tratado como Deus quer. É simplesmente isso. Né? Pecado é pecado. Então, olha, eu reconheço, está tudo certo. Não é bem assim. Bom, então, peraí. Então, agora nós temos que trabalhar duro. Entende? Coloquei aqui, né, uma criança, estava lá estudando, conversando com Deus, né? Uma criança um pouquinho mais crescidinha, né, que olhar para uma massa, antes de colocar fermento, e depois ela olha o que aconteceu, ela, sim, eu sei, é verdade, toma conta de tudo. Isso é muito importante, irmãos. Então, uma lógica bíblica, tá bom? Assim como é real que um pouco de fermento contamina toda a massa
que entra em contato, vocês já estão contaminados ao manter relacionamento com um pecador que se nega a abandonar o seu pecado. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Vocês já estão contaminados por causa do orgulho de vocês. E eu estou escrevendo para vocês se descontaminarem. Graças a Deus. Isso é graça de Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso com a gente. Não há pecado, não há pensamento pecaminoso que não possa ser reconhecido, e ao ser reconhecido, está tudo bem com Deus. Começa agora a viver de acordo com aquilo que você está reconhecendo. Isso é graça. É por isso que eu estou pregando para vocês aqui. Senão já deveria ter sido fulminado, mesmo como salvo. Entende? Como salvo, nós temos que nos livrar do fermento do pecado, pois o pecado é 100% contagioso quando não tratado adequadamente. É isso que Paulo está ensinando. E por isso que ele usa a Páscoa. E não esquece, lá na Páscoa Deus falou, se vocês fizerem diferente, morte, tem que ser apedrejado. Esse Deus, a maioria não ama esse Deus, não quer esse Deus. O problema é que cada pessoa tem um Deus particular. E como cristãos, eu, irmãos, estou conhecendo Deus. Eu não conheço. Completamente não. Eu também estou conhecendo esse Deus. E por estar no período da graça, que eu estou vivo, e que eu posso pregar para vocês. Entende? Mas esse é o nosso Deus. Ok? Então o pecado ele tem que ser tratado como algo extremamente prejudicial e grave. Não importa qual seja o pecado. Para nos livrarmos do pecado, fermento, precisamos ter o mesmo ponto de vista de Deus sobre o pecado, que é reconhecer que todo e qualquer pecado é uma ação ou a ação mais nociva do universo. Irmãos, o que aconteceu com o universo? O que aconteceu com o planeta Terra e com Adão e Eva logo em seguida do pecado deles? Vocês entendem que todos os malefícios que existem hoje na vida humana foi por causa de um pecado? Consegue entender isso? Às vezes a gente esquece disso. Toda perversidade, toda maldade, toda injustiça que você sofre e que você faz foi por causa de um pecado contra o único Deus. E ele quis mostrar o quanto o pecado é grave. É que nós, por causa do próprio pecado que habita dentro de nós, a gente minimiza o pecado. É um pecado. Não é uma ofensa contra Deus. Uma ilustração que eu uso para mim, não é uma cusparada na cara de Deus. Para nós não é. A gente precisa cultivar isso. E Deus quer que a gente faça isso. Quando ele falou para Israel, comeu pão fermentado tem que morrer. Porque está me ofendendo. Não está respeitando aquilo que eu sou. Livrem-se, a palavra aí, uma outra versão diz, lançai fora o fermento velho, para que vocês sejam massa nova sem fermento, como realmente são. Está dizendo, olha, eu já purifiquei vocês através do sangue do meu filho. Vocês foram purificados, se mantenham puros. Como? Começa a tratar o pecado como eu trato. Pois Deus, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O preço de uma mentirinha. Entende? É aqueles pregos nas mãos e nos pés de Jesus. É aquela coroa. Toda a zombaria que ele sofreu. E ainda a morte. Entende? Esse é o preço de uma mentirinha minha. E a gente está perdendo isso.
E a gente precisa resgatar. Não para ficar batendo a cabeça na parede, para ter aquela culpa, né? Não, é aquela culpa suficiente para dizer, não, isso aqui ofende a Deus. Eu vou seguir as instruções, eu vou pedir perdão, eu vou ter um plano, vou aperfeiçoar o meu plano. Quando eu fracassar, eu vou reconhecer, eu vou pedir perdão, eu vou clamar para Deus mudar. E vive nessa luta numa boa, sabendo que você vai ser perdoado, que pode começar de novo. Eu costumo dizer, Deus não se cansa de novos começos, desde que sejam verdadeiros novos começos. É isso. Isso é graça. Isso é misericórdia, mas também é justiça de Deus. E se a pessoa não aceita isso, não está vivendo como cristão. É fermento e tem que sair também. Não pode conviver, porque vai pegar, vai contaminar. Né? Irmãos, nada causa mais dano do que o pecado. Primeiro porque é uma ofensa ao nosso glorioso Deus. Mas também porque todo pecado é maldade e perversidade. Ele descreve aqui, né? Não com fermento da maldade e nem da perversidade. A palavra maldade aqui é uma prontidão, uma intenção para agir de forma cruel. Pierre, mas dentro da igreja tem gente que age assim? Deus diz que sim. Deus diz que tem. Entende? É aquela pessoa que está sendo repreendida do pecado e acha que, né, tem desculpa para aquele pecado, que o pecado não é tão grave assim, que dá... Né? Bom, então é algo intencional. Né? A palavra perversidade, às vezes traduzida por outra versão da Bíblia como malícia, é uma palavra muito séria, né? Ela significa depravação, iniquidade, corrupção, né? Desejos maus. Então ele coloca tanto a questão da intenção como da questão da prática. Né? Então, essas duas palavras simplesmente mostram o seguinte, ó, qualquer pecado é uma ação cruel e perversa. Pronto, qualquer pecado. É isso que eu tenho que entender. Deus quer que eu olhe para mim e que você olhe para você dessa forma. Porque só assim a gente vai ter arrependimento de verdade e vai ter o nosso relacionamento com Deus sempre em ordem. E nesse contexto, Deus nos alerta que é possível o cristão participar da comunidade e prestar uma adoração a Deus de forma hipócrita, que nós já aprendemos com o Maurício. Entende? Por isso que ele vem com essa ordem negativa. Celebremos a festa. O que é a nossa festa em relação à festa lá do Antigo Testamento? É a nossa comunhão aqui. Não é só a ceia do Senhor. A festa é fazer parte da igreja. Isso é uma festa. Entende? Por isso que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. É por isso que quando nós chegarmos no céu, depois de passarmos pelo bema, tá bom? Vai ter a festa de casamento. Deus gosta de festa. Entende? Mas festa de acordo com os critérios dele. Né? Então, irmãos, é possível. Se você olhar para a sua vida e eu olhar para a minha, isso acontece com uma certa frequência. Não deveria acontecer, mas acontece. Né? E a igreja de Corinto estava prestando adoração a Deus, isso é, cultuando a Deus com fermento velho, tendo pessoas dentro da comunidade negligenciando ou combatendo o próprio pecado e o pecado dos irmãos. Nossa ação deve ser sempre incentivar, estimular e exortar uns aos outros a lutar para não pecar. E ao pecar, quando a gente observa, ajudar a pessoa a reconhecer o pecado e abandonar o pecado. Esse é o nosso papel. Não é ficar condenando, você viu o que a pessoa fez? Bom, o que ela fez é a mesma coisa que você fez. Todo pecado tem a mesma gravidade. Você está falando o quê? Ao que você fala isso, é melhor do que o quê? Então, não, irmãos, olha, nós aqui estamos no mesmo barco.
Isso que você fez, nossa, eu já fiz também. Talvez eu faça novamente. Quando eu fizer, vem conversar comigo. Vem me alertar, porque às vezes eu estou distraído. De repente eu não estou tratando aquilo como... Isso está fazendo mal para mim, vai fazer mal para você, e vai fazer mal para todos nós. Vamos deixar isso ser comum no nosso meio. É isso que está ensinando aqui. Eu vou parar aqui, tá bom? Já roubei 10 minutos de vocês. Talvez já tenha o suficiente aqui. Talvez eu fale mais um pouco, repetindo algumas coisas para a próxima semana. Vocês orem para Deus me orientar, tá bom? Eu sei que eu podia mandar para vocês estudarem em casa, mas eu não sei se vocês vão estudar, então vou conversar com Deus sobre isso, tá bom? Eu sei que o estudo dado pelo Maurício vai ser estudado, pelo menos, pelo pessoal que participa do Grupo Céu, que é uma grande bênção, né? A gente conversa, né? A gente esclarece, quem não está participando está perdendo, ok? Tem um Grupo Céu que é online, tá bom? A gente depois pode fazer com que você entre em contato. Se você não pode participar presencial, tem um grupo dirigido pelo Luciano e pelo Rogério, que ele é online. Qualquer um pode entrar lá, nunca avisei isso, então vou começar, né? Se tiver muita gente, depois a gente vê. Não estou incentivando quem participa presencial a ficar folgado para participar online, não. É quem realmente não pode participar, tá bom? Presencialmente, então participa online, ok? Mas, irmãos, são assuntos importantes, numa época em que, infelizmente, né, a igreja está vivendo debaixo da profecia do apóstolo Paulo, de não levar a sério a palavra de Deus. E dentro daquelas especificações do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, você pode começar a ler lá e vai até para o capítulo 4, e você vai ver lá orgulho e jactância da mesma maneira da igreja de Corinto e da mesma maneira dentro do nosso coração, cada um num certo nível. Mas nós temos um Deus extremamente misericordioso, pronto para continuar o processo de nos transformar. E graças ao sacrifício de Jesus, a gente pode recomeçar para a honra e glória dele. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que nós aqui sejamos pessoas que te amam de verdade, que desejam seguir as suas instruções de verdade. Por isso, estudam a Bíblia de verdade, seguindo, ó Pai querido, as regras que o Senhor nos deu na tua própria palavra, ó Pai, para que a gente possa ter uma vida que te agrada, uma vida que elimina ou vive eliminando da nossa vida aquele fermento velho, da velha natureza, na qual nós vamos nos livrar definitivamente só quando estivermos na tua presença. Mas o Senhor nos deu poder para lidar com o pecado enquanto estivermos vivos aqui. Que nós sejamos ou façamos parte daquela igreja que vai permanecer fiel até o fim. Nós rogamos isso, suplicamos a tua ajuda e reconhecemos que, sem o Senhor, isso não vai acontecer na nossa vida. Mas reconhecemos que com o Senhor, com a sinceridade de querer te agradar, certamente faremos parte desse grupo e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, irmãos.